Gente, boa noite, oficialmente, né? Vamos ficar de pé para a gente começar a nossa aula? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, bem-vindos a mais uma aula. Muita alegria a gente estar aqui de novo, né? Sobre a última aula, ou que vocês trazem no coração, ficou alguma questão? Algo para ver? Alguma dúvida? Não? Pessoal de casa, como é que tá aí? Tem alguém com o som ligado aqui, deixa eu... Som ligado, deixa eu ver. Vamos então voltar para a projeção, onde a gente parou. A hora que a gente conserta uma ponta, a outra sai. Olha lá. A hora que ele resolver entrar ali, dá certo. Abra na apostila, na página 11. A última questão que a gente estava discutindo era a respeito do Antigo e Novo Testamento. E a questão do nome testamento, né? Se era testamento ou aliança. Nós vimos o seguinte, que a palavra testamento é a que é apresentada para a gente hoje na Bíblia, mas que o sentido é aliança. Inclusive, o original hebraico, Beit, ou no grego, diatheke, é aliança, mas para a gente ficou testamento. Sempre lembrando aqui o seguinte, quando a gente fala testamento, não é um sentido próprio, porque testamento é algo que alguém deixa para outra pessoa, é uma herança, né? Então a gente fala um sentido unilateral, porque veio de um pai, por exemplo, para o filho. Mas o pacto ou aliança é diferente, que são duas pessoas que fazem uma relação mútua, os dois prometem. Então, esse é o sentido na Bíblia quando a gente fala de testamento. Significa aliança de Deus com a humanidade. Quando a gente fala de história da salvação, vocês têm que guardar esse conceito, que é muito importante. Anota aí, história da salvação. O que é isso? A história da salvação são todos os atos de Deus na história para salvar a humanidade. História da salvação são todos os atos de Deus na história para salvar a humanidade.
Como assim? Deu para anotar aí? São todos os atos de Deus na história para salvar a humanidade. Deus, ele começou agindo na história lá no começo. A gente lê isso na palavra de Deus, fazendo alianças. Então, quem foi, vamos ver se vocês estão bons de memória, a primeira pessoa na Bíblia, excetuando-se Adão e Eva, não conta Adão e Eva, com a qual Deus fez uma aliança? Abraão, muito bem. Abraão foi a primeira pessoa que Deus chamou, Deus escolheu livremente. Ele morava numa região chamada Ur. Deus apareceu para ele e mandou ele ir para uma outra terra, onde hoje é a terra de Israel. E Deus fez uma aliança com Abraão. E é até interessante quando a gente lê o livro do Gênesis, a forma como Deus fez a aliança com Abraão. Deus mandou Abraão partir uma série de animais no meio. Ele partiu um cabrito no meio, colocou uma banda de um lado e uma banda do outro. Partiu uma rolinha, uma banda de um lado, uma banda do outro. E foi partindo os animais. E Deus apareceu para ele em forma de tocha, de fogo. E caminhou por entre os animais. Significando que Deus estava fazendo aliança com ele naquele momento. Outra pessoa com a qual Deus fez aliança, Noé. Moisés também, interessante. Mas vamos no Noé primeiro. Noé. E qual foi o sinal visível da aliança de Deus com Noé, na linguagem das Escrituras? O arco-íris. Muito bem. No final do dilúvio, Deus coloca no céu um arco-íris e o livro do Gênesis nos diz que aquele é o sinal da aliança de Deus com o homem. Com Moisés foi a grande aliança do Antigo Testamento, gente. Então, se perguntarem para vocês qual que é a maior aliança de Deus com o seu povo, com a humanidade no Antigo Testamento? Moisés, com Moisés. Ali que nós achamos a antiga aliança. O Antigo Testamento, ele é concentrado. Qual que é o ponto mais importante do Antigo Testamento? Os 10 mandamentos que Deus revela para Moisés. Esse é o ponto central. Por isso, que quando vocês leem a Bíblia, vocês têm que ter consciência de uma coisa. O livro mais importante do Antigo Testamento nessa ótica da aliança é o livro do Êxodo. Todos os outros livros do Antigo Testamento vão girar ao redor do Êxodo. Porque lá, Deus faz aliança com todo o povo através de Moisés. Até aquele momento, não tinha mandamentos. Mas Deus Ô, Vitor, tem que perguntar. Sim. você falou que no Aliança com Moisés, o ponto mais importante foi os 10 mandamentos, né? Sim, isso. Mas deixa eu te perguntar, né? Nas pedras, cara, tá escrito aquele mandamento que Jesus proclamou? Amará o próximo como a ti mesmo? Eu acho que não, ou tá? Amarás o próximo como a ti mesmo é do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a partir do capítulo 13 do livro de João, Jesus vai ensinar um novo mandamento, que é amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí esse é um novo mandamento, só que ele é dado por Jesus no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, que é quando entra na última ceia. Ah, é verdade, eu confundi esses dois aí. É esse mesmo que eu falei. Então, esse é o próximo mandamento que Jesus falou. Isso mesmo. No Antigo Esse não está nas Testamento pedras de Moisés. nas pedras de Moisés estava escrito amarás o próximo como a ti mesmo. Era esse. Então, o momento mais importante é essa lei com Moisés. E, no Novo Testamento, qual que é a aliança nova e eterna? Através de quem? De Jesus. Jesus é o ponto central. E, gente, a gente vai estudando os evangelhos, a gente vai vendo uma beleza interessantíssima. O evangelho de Mateus, quando vocês forem ler o evangelho de Mateus, vocês vão perceber que lá o evangelista trata Jesus como se ele fosse o novo Moisés. Muito interessante. Existem 2 evangelhos que falam da infância de Jesus. O evangelho de Lucas, inclusive lá fala que ele nasceu em Belém, fala que Nossa Senhora era virgem, tem o cântico de Nossa Senhora, que ele, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
O Evangelho de Lucas é o que mais conta da infância de Jesus. Inclusive, acredita-se que ele até tenha conversado com Nossa Senhora. Que quem iria saber da anunciação do anjo a não ser Nossa Senhora? Ela que recebeu a mensagem. E é São Lucas que narra. Então, provavelmente ela contou para ele, né, gente? De alguma forma. E o outro evangelista é Mateus. E Mateus conta uma coisa interessante. Que Herodes queria matar Jesus, lembram dessa história? E José, Maria e Jesus tiveram que fugir para onde? Para o Egito. E depois saíram do Egito para voltar para a Terra Santa quando Herodes morreu. Quem que sai do Egito e tira o povo do Egito? Moisés. Muito curioso, só Mateus coloca isso. E Mateus, ele coloca também Jesus falando os grandes sermões, grandes discursos, assim como Moisés fazia. No livro do Deuteronômio, Moisés fazia muitos discursos para o povo. No Evangelho de Mateus, Jesus faz 5 grandes discursos, que ele é como o novo Moisés. Mateus queria dizer assim, olha, no Antigo Testamento teve um tal de Moisés que Deus fez aliança com ele, em nome do povo. Agora, no Novo Testamento, Deus faz aliança com nós todos, através de Jesus. É isso. Para explicarmos um pouquinho sobre o conceito de testamento. Estou preocupado aqui com a turma antiga, porque o professor não entrou até agora. Só um minutinho, vou mandar uma mensagem para ele. Deve estar na janta? Eu acho que nós somos bobos, gente. Vamos lá para a janta? Na sala de frente. É, aqui do outro lado. Tinha pessoas também. Estava conversando com alguém aqui. Agora eu cheguei. Ela é o Marcelo. Ele estava na sala. Agora que eu cheguei, estava lá. Estranho, porque ele não entrou aqui na sala. Mas vamos esperar, né? Na hora que ele entrar, vai aparecer aqui para mim. Então tá, gente. A gente viu a questão do testamento. Alguma Vitor, pergunta? Sim, pode perguntar. você pode repetir para mim? Você colocou numa ordem que eu não sei se é cronológica. Quando você estava falando da aliança, começou com Abraão. Eu tive que mudar de espaço e perdi a sua sequência. Você falou depois de Abraão, em quais as circunstâncias da aliança? Se a gente olhar numa ordem cronológica, é Adriana? Isto. Adriana, se a gente olhar numa ordem cronológica, Noé, ele veio primeiro que Abraão. Então, se a gente fosse olhar assim, o primeiro da aliança, nessa ordem cronológica, seria o Noé. Mas na ordem de importância, foi com Abraão. Por quê? O povo de Israel, gente, o povo de Jesus, quando a gente fala assim, os judeus, eles são todos descendentes de Abraão. É tipo assim, como se Deus tivesse escolhido aqui um de nós, e de um de nós aqui, Deus tivesse tirado um povo. Então, os seus filhos, seus netos, que foi tendo bisnetos, que foi tendo tataraneto, que foi multiplicando, fez um povo. Então, todo o povo judeu é descendente de Abraão. E é desse povo judeu que vai nascer Jesus. Então, por isso que essa é a grande aliança de Deus, que Deus escolheu uma pessoa para fazer dessa pessoa um povo, e para desse povo tirar Jesus. Então, nesse contexto, a maior aliança foi com Abraão, mas aí mais para frente a gente chega em Moisés. Com Moisés foi a grandiosa por causa da lei, dos mandamentos. Vamos lá para a página 13. Inclusive, pessoal, vocês têm acesso aí por meio da apostila. A página 13 aí. Eu vou colocar no slide. E todos veem também. Deixa eu projetar. Nós temos aí a lista de livros da Bíblia. Lembrando que, então, a nossa Bíblia tem 73 livros, que são organizados de uma forma muito orgânica.
Eu queria muito que vocês decorassem essas classificações dos livros, que é muito importante. Então, olha, o Antigo Testamento ele é dividido em 4 tipos de livros. Nós temos os livros históricos, o Pentateuco, está ali no slide, né? Os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. São as divisões dos livros do Antigo Testamento da Bíblia. O Pentateuco são 5 livros. Por isso Penta, né? Penta é 5, Levítico, Números e Deuteronômio. É importante também, muita atenção, que vocês decorem as abreviações. Então, acho que o professor deve ter entrado na outra aula. Deixa eu conferir. É importante que vocês decorem essas abreviações, para que depois não gere confusão. Eu vou mostrar para vocês que tem muitas que são parecidas. Eu não sei o que eles aprontaram aqui. Vou sair, depois ele resolve lá. Pessoal, vocês estão vendo isso lá? Seu áudio está Ai, pessoal. cortando. Pois é, professor, o áudio está cortando um pouquinho, viu? Tá, tá picando bastante aqui, tá só um pouquinho difícil de Vocês entender. viram? E melhorou agora que eu fechei uma outra aba? Melhorou. Melhorou. Ah, que bom. Qualquer coisa, vocês podem me interromper aqui, tá bom? Se der algum problema. Então, olha, o Pentateuco são esses 5 livros. Para o povo judeu, esses livros aqui são os mais sagrados. Então, na época de Jesus, eles chamavam de Lei de Moisés. Vocês vão ouvir falar muito disso no Evangelho. Algum fariseu chega até Jesus e fala, a Lei de Moisés fala isso e aquilo. A Lei de Moisés fala que tem que apedrejar essa mulher porque foi pega em adultério. Por exemplo, né? A Lei de Moisés é o que os judeus chamavam esse Pentateuco, esses 5 livros. E é claro, esse aqui é o nome que a gente dá para esses livros, né? Mas não são os nomes originários deles. A gente vai ver umas coisas muito interessantes quando estudá-los, né? Gênesis. Por que o nome? Eu já até expliquei. Gênesis significa origem. Genealogia, árvore genealógica, a nossa origem, né? E aqui no Gênesis a gente vê a origem do homem, a origem do mundo, primeiro, a origem do pecado, tudo isso no Gênesis. Êxodo, segundo livro. A palavra Êxodo significa saída, porque no livro do Êxodo a gente vê a saída do povo de Israel do Egito. Eles eram escravos no Egito e foram libertos por Moisés. Então, Êxodo, a saída. Levítico. A palavra Levítico vem de Levi. Levi era o nome de uma das tribos de Israel. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no mapa para vocês verem. Vai na página 2, na segunda página, nessa apostila. Abraão teve um filho que se chamava Isaac. Isaac teve um filho que se chamava Jacó. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos formaram 5 tribos, 5 famílias grandes. E lá na terra de Israel, cada tribo tinha um território. Olha aí para vocês verem. Na página 2, acharam? Mapa 1, 12 tribos de Israel. Então, ó, Aser, Neftali, Zebulon, Issacar, Manassés, Gaad, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Simeão, Ruben. Os 12 filhos de Jacó. Cada um formou uma tribo diferente. Inclusive, Jesus é de uma dessas tribos. Já ouviram essa oração? Venceu o leão da tribo de Judá. Então, Jesus ele era descendente de Judá, que era filho de Jacó. Jesus era da tribo de Judá. E aqui, aqui tem 11 irmãos. Tem mais um, Levi. Levi, ele não tem terra. Porque a família de Levi era para ser família de sacerdotes.
E o que Deus fala para Levi? Como você vai ser sacerdote, você não vai ter posse. Deus até fala uma coisa bonita, fala assim, enquanto a herança dos outros é a terra, a sua herança vai ser eu mesmo. Porque ele é sacerdote. Logo, a tribo de Levi, ela cuidava dos sacrifícios, do templo, da religião, porque eram sacerdotes. Então, o livro Levítico, que vem de Levi, é porque aqui tem várias leis relativas à religião dos judeus, ao culto, aos sacrifícios que eles faziam. Por isso o nome Levítico. Vocês vão ver, gente, eu particularmente acho um livro muito difícil de ler. Difícil porque ele é cheio de prescrições. É tipo você pegar o Código Penal brasileiro, sabe? Aquelas coisas cheias de regra, de lei. Então não é convidativo por causa disso. O Números. Números tem esse nome porque ele começa fazendo um recenseamento de quantas pessoas moravam no acampamento do povo de Israel. É um número de pessoas. Por isso tem esse nome. E Deuteronômio significa segunda lei, que é o 5º livro aqui do Pentateuco. Porque qual foi a primeira lei dada por Deus? Foram os 10 mandamentos. Aqui no Deuteronômio tem uma série também de outros preceitos, de outras leis, que vieram a partir dos 10 mandamentos. Por isso que Deuteronômio significa segunda lei. Tá, mas eu passei só por esses livros do Pentateuco para vocês entenderem que são muito importantes. E qual é mesmo o livro mais importante do Antigo Testamento? Êxodo. Isso aí, está aqui no Pentateuco. Livros históricos, gente, esses livros aqui são históricos porque eles nos ajudam a entender a história do povo de Israel. Então, é muito interessante a gente estudar os reis, os profetas, Davi, Samuel, Salomão, o exílio da Babilônia, tudo isso. Eu quero entender a história de Israel, a história do povo de Deus. Esses aqui são os livros, esses 16, livros históricos. E aqui tem alguns que são livros deuterocanônicos. Lembra dos livros deuterocanônicos que a gente falou na última aula? São 7 livros que não estão na Bíblia protestante nem na Bíblia judaica. Me ajuda a reconhecer aqui. Desses 16, o pessoal de casa também pode ajudar. Quais aí desses 16 dos históricos são deuterocanônicos? Não estão na Bíblia protestante. Tobias, Judite, Macabeus. Macabeus 1 e 2, e tem os trechos de um dos livros ali. De Esther. Esther está na Bíblia deles, mas tem uns trechos que não estão. Muito bem. Livros sapienciais, gente, são aqueles livros, esses aqui são os meus preferidos do Antigo Testamento. São aqueles livros que trazem conselhos de sabedoria. Por exemplo, os Salmos. Olha que beleza que é ler os Salmos, né? A gente é instruído, você consegue rezar com o salmista. O livro da sabedoria, gente, é muito bonito. O livro do Provérbios é cheio de advertências, de pérolas de sabedoria mesmo, que quando a gente lê, a gente aprende a agir no dia a dia, sendo iluminados por Deus. Então, por isso que são livros sapienciais. O objetivo deles é ensinar a gente a ter sabedoria na vida. É tipo um pai dando conselho para um filho. É desse jeito. Inclusive, a gente tem aqui, segundo a tradição, alguns autores para esses livros. Por exemplo, segundo a tradição, quem escreveu os Salmos? Davi. Davi tem algum Salomão também, você está certo. Só que a gente vê, quando estuda, que nem todos foram escritos por Davi e por Salomão. Mas a tradição diz que a maioria foi de Davi. Sabedoria. Sabedoria de Salomão. Até o nome dele, Sabedoria de Salomão. A gente não sabe também se foi Salomão que escreveu. Provavelmente não. Vou falar para vocês, provavelmente não foi Salomão. Porque acredita que sabedoria, eu falei isso para vocês também, foi o último livro escrito do Antigo Testamento. Por volta de 50 anos antes de Jesus. Então, se quiser marcar aí, ó, qual foi o último livro? Sabedoria. E olha, Salomão viveu há mais de 900 anos antes de Jesus. Então, tem uma discrepância muito grande ali. Muito bem. 2 aqui são deuterocanônicos, os livros sapienciais. A Sabedoria, de Salomão, e o Eclesiástico. Eclesiástico.
Gente, agora em algumas Bíblias, vocês vão achar nomes diferentes. Eu vou anotar aqui no quadro, e depois eu queria que alguém, por favor, enviasse no grupo. Então, você tem que achar os canetões primeiro, né? Você está aqui. Ah, não tá. Eu vou anotar no slide. Acho que dá mais certo. Tem alguns livros aqui que tem outros nomes, gente. E a gente precisa estar atento, porque às vezes você pega uma Bíblia e tá, minha Bíblia está diferente. O que será que é? Alguém quer perguntar? Quem abriu a câmera? Abriu a... Ô, Victor, Sim, pode falar, estou escutando. eu sempre tive uma curiosidade de saber o porquê que os protestantes não têm esses livros dentro da Bíblia. Tem alguma explicação para isso? Tem uma explicação, sim. Antes dos protestantes não usarem esse livro na Bíblia, esses livros na Bíblia, os judeus também não aceitavam. Por um motivo muito simples. Na última aula, a gente discutia sobre as línguas que foi escrita a Bíblia, foram escritas. No Antigo Testamento, a maioria, hebraico. Lembram disso, né? Hebraico é a língua oficial do povo judeu. Esses 7 livros que a gente falou, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico e os demais, Tobias, Judite, eles não foram escritos em hebraico, mas em grego. As cópias mais antigas que a gente tem estão em grego. Então, o que os judeus falaram? A gente não vai querer esses livros porque não está na nossa língua. Então, não são inspirados por Deus. Aí rejeitaram. Mas a Igreja Católica sempre aceitou. Aí, quando chegou a Reforma Protestante, surgiram os evangélicos, no século XVI, a partir de 1517, Martinho Lutero ele começou a fazer uma tradução da Bíblia para o alemão, que era a língua dele. Isso ele fez em 1522. E ele usou a Bíblia que os judeus usavam, que tinha 7 livros a menos. Então, por isso que ficou essa diferença. Entendeu? Deu para entender? Entendi, sim, entendi. Beleza. Então, olha aqui. Eclesiastes também recebe esse nome, Kohelet, que significa, eu vou projetar daqui a pouco para vocês verem maior. Significa o professor. E eclesiástico, Sirácida. Alguma das Bíblias de vocês tem esses nomes? Ou não? Tá normal? O pessoal de casa já ouviu falar? Coelet e Sirácida? O nome Sirácida é porque o eclesiástico, depois vocês olham a introdução do eclesiástico. Já tinha lido sobre. O eclesiástico ele foi escrito por Jesus. Não o nosso Jesus, o homem chamava Jesus mesmo. Era um Jesus lá, outro Jesus. Chamava Jesus Ben Sirá. Jesus Ben Sirá. Aí por isso que o outro nome do eclesiástico é Sirácida. É só para vocês guardarem, caso algum dia vejam isso, não é porque é uma Bíblia alienígena, que vai um livro diferente ali, não. Porque são outros nomes e estão corretos também. E os livros proféticos, gente. Os livros proféticos são, como o próprio nome diz, livros escritos por profetas. Aqueles que ouviam a voz de Deus e anunciavam ao povo. Deus falava diretamente com os profetas. Os maiores profetas aí, os maiores livros são de Isaías, Jeremias e Ezequiel. São os maiores, né? Mas aí a gente tem vários, tem 18. Um deles aí é deuterocanônico. Qual que é? Baruque. Então, olha aí na lista dos profetas, o número 4, Baruque. Ele não está na Bíblia protestante. E nem alguns trechos de Daniel, número 6. Capítulo 13 e 14 de Daniel não está. Sobre o Antigo Testamento, beleza? Sobre essa divisão? Então, gente, por favor, isso aqui decore no coração, tá? É muito importante.
Inclusive, Pessoal, aqui no seminário, tem matérias nessas categorias. Vai ter uma matéria Pentateuco, com livros históricos, entendeu? Sim, pode perguntar. é o Fernando aqui. Então, eu vi que você colocou aí a grafia aí do livro do Eclesiastes, né, como Coelet. Eu já vi com uma grafia diferente. Que jeito que você viu? Eu vi assim com C, C-O, Coelet. E aí, desse jeito, né, com L-E e o T mudo no final. Isso é normal também ou houve alguma perda na tradução aí que puseram dessa forma? Não, é correto mesmo. É porque é a sonorização em português de uma letra hebraica, da letra K. Aí pode ser Q, pode ser algumas fontes K, pode ser algumas fontes C. Porque você observou que o hebraico é muito diferente, deixa eu voltar aqui no hebraico, é muito diferente aqui da língua portuguesa, né? Então não tem uma correspondência de letras, mas tem uma correspondência de som. E o som K, em português, pode ser C, K ou Q. Então, no caso do hebraico, não faz diferença, não. Tá? Certinho. Beleza aqui, então. Vamos para o novo. Essa divisão do novo, nós também temos que estar atentos. Mas o novo é o nosso arroz com feijão, né, gente? Não tem nem erro, não. Isso aqui, ó, se eu dar provinha de olho fechado, vocês fazem. Escrever até com o pé, se for preciso. Isso que eu faço. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje eu até trouxe o livrinho dos apócrifos para mostrar para vocês. Um dos, né? Aqui tem alguns. Lembra dos apócrifos? Os evangelhos que foram escritos por pessoas aleatórias, na época de Jesus, pouco depois, mas que não são inspirados por Deus. Então, deixa eu ver quais tem aqui. Só para falar para vocês. O proto-evangelho de São Tiago, o evangelho de Pseudo-Mateus, o livro sobre o nascimento de Maria, o evangelho de Tomé, o evangelho árabe da infância, o evangelho de Nicodemos, o livro de São João Evangelista, a história de José o Carpinteiro. Ó, tem até o evangelho de São José, gente. A primeira carta de São Clemente, o evangelho gnóstico de São Tomé e o evangelho segundo Filipe. Olha aqui, eu separei um trecho para falar de Jesus aqui para vocês verem. Olha, outra vez, Jesus ia caminhando pelo povoado. Isso aqui, Jesus era pequenininho, era um menino. E um rapaz que vinha correndo chocou-se contra suas costas. Ou seja, o menino trombou com Jesus, outro menino. Irritado, Jesus disse: não continuarás teu caminho. E imediatamente o menino caiu morto. Alguns que viram sucedido disseram: de onde virá esse menino que todas as suas palavras se tornam realidade? Então vocês estão vendo que são histórias, parece como se estivesse copiando os evangelhos, mas são coisas assim meio absurdas, meio diferentes. É interessante a gente ler. Deixa eu ver uma outra parte aqui. O do passarinho também é esse. Eu não achei ele para ler para vocês. Mas tem uma parte aqui que o menino morre, né? Aí todo mundo começa um outro menino morre, e todo mundo começa a culpar Jesus. Aí Jesus ressuscita o menino falar que não tinha sido Jesus que matou ele, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Mas eu vou passar aqui para vocês verem. Pessoal de casa, se vocês tiverem oportunidade de um dia adquirir os Evangelhos Apócrifos, eu tenho essa edição aqui, mas existem várias na internet. Lembrando que o que está aqui não é verdade inspirada por Deus, são histórias. Mas é interessante a gente conhecer. Aqui, ó, vocês darem uma olhada. Professor, Alguém quer... eu. Sim? A minha mãe foi criada dentro do convento. E ela me contava essas histórias. Eu acho que é mentira. Assim, criança eu acredito, né? E diz que Jesus, que era pequeno, que Maria tinha que ficar... O passarinho morreu e ele ressuscitou o passarinho. E Maria Santíssima tinha que ficar atrás dele para ver os milagres que ele era criança e fazia. E isso aí era do Apócrifo também. Eu não sei dizer, mas que minha mãe me contou, e ela foi criada dentro do convento, dos 11 aos 18 anos.
Então, deve ser uma história que ela deve ter ouvido. E eu não sabia bem onde que era, agora estou sabendo, né? Então, existe uma série de histórias mesmo. E como eu até comentei para vocês, algumas chegaram até nós, como, por exemplo, o nome dos pais de Nossa Senhora, que estão nos evangelhos apócrifos. Né? Então, vale muito a pena conhecer. Tem umas historinhas que são até bacanas mesmo. Olha, o nome do ladrão, do bom ladrão. Lembra? Um ladrão que morreu do lado de Jesus, não se converteu. O outro falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A tradição dá nome para o ladrão. Dimas, São Dimas. Mas não está na Bíblia. Né? Então é muito curioso isso. Mas evangelhos canônicos, nós temos 4. O nome deles, evangelhos canônicos. Você comprou? Ouva, aí tem muitos mesmo. Você traz aqui, por favor? Olha, gente, teve uma aluna nossa aqui que adquiriu, foi a biblioteca inteira. Obrigado. Então, vocês estão vendo que são muitos escritos? Olha aqui, vamos ver esse primeiro. Chegou rápido, hein? Nossa, gente, é muita coisa. Evangelho, olha, tem até evangelho, livro de Adão e Eva, pra vocês terem noção. Segundo livro de Adão e Eva, a ascensão de Isaías, o martírio de Isaías, a narração do dilúvio de Gilgamesh, o testamento de Abraão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias. Vocês imaginam, gente? Então, além dos livros da Bíblia, na época de Jesus, assim, circulava isso aqui tudo de livro paralelo. Às vezes até confundia as pessoas, né? Pensavam, nossa, o que é verdade, o que não é? O que é inspirado, o que não é? Que interessante. Posso passar para o pessoal dar uma olhada? Depois eu vou ver com mais calma. Gente, e o evangelista Lucas, ele tem os Atos dos Apóstolos. Então, além de escrever o Evangelho, ele escreveu Atos dos Apóstolos. Inclusive, vocês vão ver que o Atos dos Apóstolos é destinado a uma pessoa específica. Quero ver quem acha primeiro aí. Para quem que Lucas escreve o Atos dos Apóstolos, hein? Primeiro a gente tem que achar até onde estão os Atos dos Apóstolos, né? Cadê? Lucas caminhou Com Paulo. Lucas foi discípulo de São Paulo. Isso. As tradições que nos chegam de São Lucas é que ele era médico e que ele era pintor, artista, né? Inclusive disse que ele foi o primeiro... Teófilo, isso mesmo. Então, São Lucas escreveu Atos dos Apóstolos e ele chama Excelentíssimo, caríssimo Teófilo. E o mais interessante, gente, a palavra Teófilo significa aquele que é amado por Deus. Então, olha, teologia não é o estudo de Deus? Deus. Filia, é amor. Assim como filosofia, amor é sabedoria. Então, Teófilo é o que é amado por Deus. Logo, somos todos nós, né? Nós somos os Teófilos, para o qual Lucas escreve. As cartas de Paulo... Esse Teófilo que eu estava em São Paulo? Esse Teófilo? Não é Teófilo, é São Paulo. Timóteo. Esse é Timóteo. Gente, as cartas de Paulo, nós também chamamos de Corpus Paulino. Corpus, C-O-R-P-U-S. Corpus Paulino. É um outro nome que a gente dá. Captaram aí? Entendeu? Agora, eu vou colocar entre parênteses, gente, uma carta aqui que está embaixo. Vocês têm que olhar com muito cuidado. Ih, eu mexi aqui também a carta. Hebreus. É a última, número 14. Hebreus, gente, é a maior polêmica do Novo Testamento. A gente costumava falar assim, leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Mas Hebreus não é carta, não é de São Paulo, e provavelmente nem é aos Hebreus. Então, esse é um mistério. Provavelmente, esse livro de Hebreus é uma homilia. É o mais curioso, uma homilia. Quando vocês lerem, gente, o livro de Hebreus, vocês vão perceber que lá fala de Jesus sacerdote, que Jesus se sacrificou pelos nossos pecados. É muito bonito, parece uma pregação, um retiro, alguma coisa assim.
Então, provavelmente é uma homilia que ficou perdida ali, mas não foi escrita por São Paulo. Então, essa tabela da nossa apostila está um pouco desatualizada nesse sentido. Pode fazer até um xizinho, alguma coisa, uma setinha. Hebreus não é de São Paulo, segundo os estudos modernos. Epístolas católicas. Significa que as outras são evangélicas? Não. Por que são chamadas de epístolas católicas? A palavra católica, nós somos católicos, né? Católico significa universal. Universal, é o significado da palavra católico. Então, a diferença das cartas de Paulo e das cartas católicas é que as cartas de São Paulo, elas eram dirigidas ou a pessoas ou a comunidades. Olha aqui para vocês verem. Carta aos Romanos, era para Roma. Carta aos Coríntios, para a cidade de Corinto. Carta aos Gálatas, para Galácia. Carta aos Efésios, na cidade de Éfeso. Carta aos Filipenses, cidade de Filipe. Carta aos Tessalonicenses, cidade de Tessalônica. Timóteo e Tito, pessoas. Timóteo, Tito, Filemon eram pessoas. Então, São Paulo escrevia ou para comunidades, é como se fosse assim, carta de São Paulo a Guimarães, uma coisa assim. Carta de São Paulo a presidente Olegário. Nesse sentido. Agora, as católicas, não. Quando vocês lerem Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, vocês vão ver que eles escrevem para o povo de um modo geral. E as cartas deles eram para circular nas comunidades. Então, ali, a carta de São Tiago, que é uma carta muito importante. Lá fala uma frase basilar: a fé sem obras é morta. Lembram-se disso? Se eu tiver fé e não tiver obras, a fé é morta. A carta de São Tiago, ele escreve para ser lida nas cidades e circular, por exemplo. Ia ser lida na comunidade aqui de Patos, aí Patos ia passar para o presidente Olegário ler lá na comunidade, era só uma cópia, imagina vocês verem. Aí o presidente Olegário ia encaminhar, não sei, lá para o Varjão, lá fora, era para circular. Por isso que são católicos. As de São Paulo não, para a comunidade. Entendido? Alguma dúvida? As católicas, elas eram para circular nas diversas comunidades da época. Então, uma comunidade lia a carta e passava para outra. As de São Paulo não, era para a comunidade. Paulo ele escrevia ou para elogiar ou para descer o couro. Né? Ele dava bronca mesmo. Inclusive, numa das cartas ele fala, quando eu for visitar vocês, eu vou levar uma vara. Mas desse jeito, assim. O bicho era bravo. E por isso que, como ele pegava detalhes, ele se dirigia só àquela comunidade, para falar daquela comunidade. Mas as católicas não, eram genéricas. Tá? As cartas de Paulo tinham um destinatário fixo. Claro. As católicas, exatamente. Por exemplo, se vocês lerem a terceira carta de João, ali o número 6 das católicas, vocês vão ver que ele destina a carta a uma tal de senhora eleita. Ele escreve para a senhora eleita. Quem que é essa senhora eleita? A igreja. É a senhora escolhida por Deus. Então, tá vendo? É genérico. Aí não tem um público específico. E o Apocalipse de João? A gente tem que ter cuidado com algumas coisas que eu vou anotar aqui para vocês verem. Algumas abreviaturas são muito parecidas, para a gente não confundir. Olha aqui. Essas duas aqui, dá para ver, hein? Deixa eu aumentar o... Aí ficou melhor, né? JS e JZ. JS é Josué. JZ, Juízes. Vamos pegar agora outras. Aqui. Essas aqui, geralmente, o povo confunde. Jó e Evangelho de João. É muito importante distinguir Evangelho de João. Porque, às vezes, pode estar assim, ó. Aí é Evangelho de João e primeira carta de São João. Que pode estar. Ou aqui, ó. Segunda carta de João, terceira carta de João.
Agora, essa aqui. Essa aqui o povo confunde. Primeiro Crônicas e primeira carta a Coríntios. Tem uma vogalzinha ali no meio para diferenciar. Primeira Crônicas, primeira Coríntios. Alguém perguntou? Não? Ah, beleza. Aqui, essa aqui também, gente, ó. Mas tem uma coisinha que diferencia, pelo menos, né? Primeira Macabeus e Evangelho de Marcos. Em alguns locais, Macabeus até vem assim, ó. Mas geralmente é MC. Aqui, ó. Opa. Hebreus e Abacuque. Abacuque foi profeta. Aqui, esse aqui também. Agora vai complicando, né? JD é Judite. Não, JD, perdão, é Judas. E JT é Judite. Então, Judas é uma carta católica e Judite é um livro histórico. Novo e Antigo Testamento. E o último? É Esther e Esdras. Às vezes o Esther pode vir só assim, mas geralmente é EST, Esther e Esdras. Então é importante a gente saber essas nomenclaturas, para a gente não ficar muito perdido. Alguém perguntou? Eu acho que alguém ligou, foi o áudio, né? Gente, alguma dúvida? Nossa, a aulinha já tá acabando. Passa tão rápido. Olha que a gente começa a empolgar com o negócio. Gente, mas estudar a Bíblia é muito divertido. E olha que a gente não chegou nem no recheio do bolo. Pode nem começar, depois não quer parar, né? Mas alguma questão que ficou... Ó, gente, não deixa passar de hoje, não. Às vezes acha, nossa, mas essa pergunta parece tão boba. E não é. Talvez esclareça até outra pessoa. Alguém de casa aí? Angélica, pode perguntar. E como eu entrei atrasada, você poderia repetir para me gravar o nome dos 7 livros que não tem no Antigo Testamento? O nome dos 7 livros? Sim. Deixa eu pegar aqui que eu já te falo no outro. Só um minutinho. Tobias. Certo. Tobias. Judite. Primeiro e segundo Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus. Sabedoria Eclesiástico. Baruque e Daniel. Baruque e trechos de Daniel e trechos de Esther. Só trechos, tá? Trechos de Daniel e de Esther. Isso mesmo. Obrigada. De nada. Gente, deu nossa aula? O nosso intervalo em hoje vai ser menor, vai ser 5 minutos, depois a gente acaba 10 minutos mais cedo, tá? Então, obrigado por qualquer coisa. Estou por aí, que precisarem. A graça de Deus, semana que vem a gente se encontra, né? Segunda, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ótima semana a todos, muito obrigado.
Tchau, gente. Um beijo. Eu acabei de falar, o treinador de qualquer jeito, eu vou levar como escrito, eu também. O objetivo vai estar escrevendo, vai exponendo e vai. Bom, conversa. Depois eu faço aqui. Não, eu escrever. Aqui foi legal. E aqui também. O negócio é isso. Nossa, como é que não precisa não. O diferencial. Não, isso mesmo. Não, por isso. Que você está no café à praia, vai cruzar a câmera para essa sala.
Tá na hora de voltar já, gente? Oi? Porque disse que seria só 5 minutos, aí a gente não saiu. Oh, meu Deus, que bom. Então, bora. E aí, irmã, passou bem, né? Só alegria? Eu já olhei para esse Vamos ver, vamos ver. alguma coisa aí, nada. Se hoje eu falar, vocês brigam comigo? Se hoje eu falhar, vocês brigam comigo? Não? Não? A próxima eu não esqueço. Tá tudo no jeito, então, né? Aí, ó. Mas é da coisa já tá na diabetes, Pô, apesar que eu ganhei umas cocadas ali, eu gosto de Thiago. Ganhei umas cocadas ali hoje. Pegar sortear pra vocês ali, tá boa, viu? Vamos começar? Pedir as luzes do Espírito para nós nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma pergunta. O seu nome, meu irmão? Oi? O nome é Olemar. Olemar. Sim. Fala comigo, Olemar. Porque na aula anterior que você passou aquela atividade para nós, eu não me lembro de falar que seria manuscrito. Mas alguém no grupo hoje colocou que seria manuscrito. Aí eu fiquei na dúvida. Aí eu fiz os dois. Eu mandei para você o PDF. Sem problema. E trouxe também o manuscrito. Sem problema. Entrega para você. Pode no final, recolho? Pode ser? Pode ser? De foto, você fala? Eu mandei o PDF. Ah, tá. Então tá tranquilo. Tá. Pode ficar sossegado. Inclusive, o pessoal que está online, vocês podem ficar despreocupados também, que eu estou recebendo de cada um, viu, no WhatsApp. Não deu conseguir dar o parecer para todos, mas estou recebendo, estou anotando. Sobre essa atividade... Quem fez só o manuscrito? Pode se entregar. Quem fez só no manuscrito pode entregar. Ou tirar foto. Também pode me entregar também. Problema não. Só para agora. Melhor para ler. E aí, Júlia? Tudo bom? Pessoal, e aí, como é que foi o sentimento de fazer essa primeira atividade? Difícil? Por quê? Nossa Senhora. Parece que eu estava parecendo O que, um Ney? escrevendo. Eu escrevi para você, parece que eu não estou aqui. A mão, meu rei. Obrigado, Gustavo. Ótimo. A gente vai chegar a discutir um pouquinho dessa atividade no final da aula, hoje, se der tempo. Não vai dar tempo. Então vamos até meia-noite. Hã? Vamos até meia-noite. Vamos até meia-noite? Nossa Senhora, só me mata. Pessoal, mas olha, primeiro, então, é esse exercício, né, de fazer o... Ó, apareceu o Cairo ali, gente. Esse exercício do questionar. Ele está aproveitando aqui que depois eu vou colocar o negócio para vocês. Mas é muito interessante. Ah, eu não quero adiantar o assunto. Não vou adiantar o assunto, não. Salve de palmas, gente. A Nádia fugiu até escondendo. Olha lá, ó. Eu vou deixar para a hora certa, porque eu achei muito interessante. Alguns falaram assim, olha, felicidade é praticar o que é o certo. Aí eu pergunto, tá, o que é o certo? Entendeu? Mas a gente vai chegar lá, né, nesse exercício. Mas a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem já está aqui, está na mão. Tá bom? Vai chegar lá, dá tempo.
Pessoal, vamos fazer uma pequena revisão para a gente não esquecer aqueles tópicos que nós vimos na aula passada. Vou tentar ser bem breve aqui para a gente passar por eles. Então, nós vimos que existia uma passagem de um pensamento para outro pensamento. Quais eram esses pensamentos? Até então tinha um pensamento que todo mundo tinha sobre a realidade, né? Mito. Exato. Então, a realidade é explicada pelo mito. Então, a partir de agora, nós temos uma passagem para o pensamento próprio da filosofia. Então, a gente tem justamente essa passagem do pensamento mítico, né, para a filosofia. E como que se dá essa passagem? É uma pergunta muito importante. É um exercício que vocês fizeram até para casa. Ótimo. Então, a passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico se dá pelo questionamento. Esse é o ponto principal que tem que ficar claro para nós, né? Essa arte do questionar que nós vimos. Ótimo. Só que nós vimos também que antes disso, até no material complementar, nós vemos que o mito possui duas características que fez, aliás, com que as pessoas não duvidassem deles, né? Existiam essas duas características que envolviam o mito. Vocês lembram dela? Sobrenatural. Sobrenatural. Ótimo. Sobrenatural e mistério. A partir disso, tentando desvelar o que era sobrenatural, o que era mistério, surgiam o que nós chamamos de primeiros filósofos ou primeiros pensadores. Vocês lembram o nomezinho que a gente deu para eles? Por causa naturalistas. Perfeito. Os naturalistas. Só que esses naturalistas, os filósofos, os primeiros pensadores, se pautavam em alguns pensamentos específicos para poder explicar a realidade. Por ser naturalistas, o primeiro, obviamente, é a explicação da natureza, né? Isso, a física. A explicação da própria natureza. Depois, causalidade. O que mais? Logos. Arque. E tem só mais um que se liga questionando. O caráter crítico. Ótimo. O caráter crítico. Então, a partir disso, nós tentamos explicar as coisas através dessas características, né? Mas especialmente o que nós chamamos de arquê, o elemento primordial, né? Buscar algo que seja o elemento primordial para que dá origem a todas as coisas. Aí, né? Como é que eu faço para selecionar aqui, gente? Acho que é assim, né? Só selecionar ali no azulzinho, clicando na guia. Que? Não, vai ser a guia. Guia do Prom. Guia. Aí embaixo, acima, lá em apresentação. Isso, pode clicar aí. Que? Isso. Vai lá no azul. É ele. Nossa, não tá vendo aí, ó. Eu acho que o pessoal de casa está vendo. Eles estavam com um problema no áudio. Vocês estão me escutando bem, gente? De casa, pessoal de casa, me escutam bem? Sim. Sim. Claro, vou escutar eles bem O áudio agora. está chegando perfeito. Ah, que bom, gente, que bom. Tá. Então, ó, nós vimos alguns... Acho que tá dando para ver mais ou menos? Então, ali, ó, eu trouxe um mapa para vocês, mas... O que eu tô conseguindo ver aí? Tá. O mapa mais ou menos da região onde eles estavam, né? Nós temos ali... Deixa eu puxar mais. Nossa, aqui, ó. Essa aqui é a região da escola Itália, da escola italiana. Essa parte de pessoal de casa. E aqui é a parte da escola jônica.
Então, nós temos as cidades, a primeira igreja, cada de São Paulo, as Efésios, né? Eu disse, da cidade de Éfeso, né? Cidade de Atenas, cada de São Paulo, os Coríntios, Coríntios, então, toda essa região da Grécia, né? Da escola jônica e aqui da escola juliana. Então, a gente consegue ver a mais ou menos aonde que é a região desses primeiros escolas. Que eu já vi principalmente da Pitágoras, Heráclito, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. E cada um deles pautava na sua arqueira, buscando o elemento primordial. Para Tales, qual é o elemento primordial? Para Tales, a água. Depois, para Anaximandro, isso, apeiron, chave de determinado, não podemos definir. Para o Anaxímenes, o ar. Para Pitágoras, o número. Para Empédocles, 4 elementos. E Anaxágoras, a mente humana. É o elemento primordial. Então, ótimo, ótimo. Agora, pronto. Depois da divisão é 10 que eu estou já Foi bom. Vou deixar ali projetado para a gente. Ô, gente, vocês estão de parabéns. Salve de palmas para vocês, né? Hoje é o dia que eu dou uma para todo mundo. Mas, ó, fechamos isso aqui, então, tá bom? Essa parte que nós vimos. Vou apagar para a gente não confundir. Porque agora, o que acontece? Nós falamos que eles tinham filósofos chamados naturalistas, né? É isso, mais ou menos. Que buscavam as coisas de maneira natural. Só que agora, nós vamos dar um passo além desses filósofos pré-socráticos chamados antes de Sócrates. Que são dois rapazinhos muito importantes para toda a história da filosofia e até dentro da igreja, a gente vai entender por quê. É o Heráclito de Éfeso e o Parmênides. Parmênides de Eleia. Eles estão ali, ó. Parmênides, cidadezinha de Eleia, né? E o Heráclito ali do outro lado, né? Da cidadezinha de Éfeso. Então, Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. O que é isso sobre o ser? Que eles vão começar a questionar agora. Agora, vocês esquecem até essa questão de arqué, né? Arqué é elemento primordial, natural, falando de algo natural. Parmênides e Heráclito, eles vão tratar sobre a existência das coisas, o ser das coisas. O que faz com que esta mesa seja mesa? Entende? Qual que é o ser desta mesa? É mesa, né? Então, o ser da mesa é mesa. Qual que é o ser do João Pedro? Aí você pode falar, talvez ser professor, né? Ser seminarista, né? Qual que é o ser da Júlia? Ser do Ministério de Leitores? Só que, na verdade, não. O que eu quero dizer aqui com ser é a própria existência humana. É o ser humano. Entende? Então, tipo assim, o ser, eu vou clarificar para vocês, eles começam a falar sobre tudo aquilo que envolve uma realidade. Tudo aquilo que envolve uma realidade. Por exemplo, qual que é o seu nome, meu irmão? O Hélio, imagine que para mim agora uma garrafa de refrigerante. Então imagina, opa. Hélio, imaginou uma garrafa de refrigerante? Ótimo. Qual é o seu nome, irmã? Maria. Maria, imagina também para mim agora uma garrafa de refrigerante. Imaginou? Ótimo. Wellington, qual garrafa de refrigerante você pensou? De quantos litros? Qual a garrafa? De vidro normal? Garrafa de vidro KS, Coca-Cola. E você, Ana? Guaraná Mineiro. Tá bom, veja. Eu pedi para os dois imaginarem uma garrafa. Né? Uma garrafa de refrigerante. O que é uma garrafa? Tentem definir para mim. Objeto cilíndrico. Vamos lá. Um objeto cilíndrico de plástico.
Tá, calma. Recipiente. Recipiente. Tudo bem, mas se eu tenho uma vasilha e coloco água, é também um recipiente que põe água, mas não é garrafa, é vasilha. Então, o que diferencia garrafa? Vamos lá. Não basta se colocar tampa, né? Formato. Tá, mas o formato dela é cilíndrico. Se eu pegar, por exemplo, um rolo de abrir um pizza, também é cilíndrico. Objetivo, qual que é o objetivo da garrafa? Armazenamento. Armazenamento. Mas num copo também não armazena? Num copo também não armazena um líquido? Alguma coisa. Tá achando sempre. Resistente para dar um gás. Para manter o gás. Tá, mas e água sem gás? Também tá na garrafa. Tá vendo? Divertindo, né? Então, vamos, ó. Entende que a gente precisa, tem algo além que define garrafa. Porque, por exemplo, eu vou pedir para vocês dois pensarem na garrafa, mas a mesma garrafa, a mesma função, o mesmo líquido, que é refrigerante, mas de maneira totalmente diferente. Um Guaraná Mineiro de lata, a senhora falou? De plástico, garrafa de plástico, e outro uma Coca-Cola KS. Então, é algo que está na nossa mente, a gente já entende, mas a gente não sabe explicar a diferença. Então, vejam, entender a realidade do ser é entender a própria existência das coisas. A existência das coisas. Certo? Mas aqui vai ser mais tranquilo com esses dois, tá? Porque o que eles diziam? Olha, o ser das coisas, Heráclito tem a filosofia chamada do mobilismo. O próprio nome já diz, né? Mobilismo de móvel, de coisas que se movem. Né? E o Parmênides é a filosofia do monismo. Monismo, mono, algo que é um. Então, o que o Heráclito dizia? Ele dizia, vejam, a realidade das coisas, ela é mutável. O ser de tudo que existe, ele muda. Ele muda. Então, por exemplo, uma garrafa há anos atrás, a minha definição de garrafa não é a mesma de hoje, pelas características que nós temos. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Essa mesa é feita de madeira. Então, provavelmente, antes dessa mesa tinha o quê? Vamos voltar na causalidade. Uma árvore, correto? O que o Heráclito dizia? Isso aqui já não é mais árvore, isso aqui já não é mais madeira, isso é mesa. Isso é mesa. Porque para ele, a frase icônica de Heráclito diz assim, tudo flui. As coisas mudam. Então, o João Pedro, de 10 anos atrás, quando entrou no seminário, não é o mesmo João Pedro de hoje, é outro, totalmente diferente. Porque as circunstâncias mudaram ele, porque as coisas que ele estudou deixou ele doido da cabeça. Então, ele foi mudando. O ser, a realidade do mundo muda. Por isso que eu não posso definir um arquétipo, como os outros filósofos faziam. Porque para ele, olha, a realidade ela é mutável. Uma frase, outra frase famosa dele dizia assim, não podemos banhar 2 vezes no mesmo rio. Né? Porque o rio está correndo de água, se eu entro, tomo banho naquele rio. Quando eu saio, aquela água já não é a mesma que eu tomei banho. Já é outra. Né? Isso é o exemplo prático dele. Então, tudo muda. O ser das coisas é fluido. Né? A sociedade é líquida. Não sei se lembra de sociologia, Bauman, enfim. Não entra no assunto que não. É isso, tá vendo? Filosofia. Deixa a vida me levar. Então, eu vou dizer aqui, não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio. Vocês entenderam? Não. Irmã, depois você digita para nós que nós não entendemos. Então, Heráclito é isso. Tá vendo? Então, bem tranquilo aqui para a gente entender. Por que isso aqui vai ser importante na filosofia posteriormente? Porque lá em Aristóteles a gente vai encontrar 2 conceitos
né, chamado de ato e potência, mas eu estou adiantando, não me preocupe com isso agora. Que isso depois vai dar base para a filosofia de Santo Tomás de Aquino, que vai dar base para a gente entender, vocês vão estudar nesse curso, sacramentologia, o estudo dos sacramentos. Né? Então, por exemplo, aí eu volto aqui que eu falei para vocês, por que o pão já não é mais pão? Por que o vinho já não é mais vinho? Vejam, isso é uma concepção, é claro que ali é uma realidade teológica, tá? Então, entendam isso. É uma realidade teológica, a gente está fazendo uma reflexão filosófica, não uma reflexão teológica. Então, eu posso falar heresias aqui, tá? Eu tenho liberdade. Brincadeira. Mas, ou seja, o ser que define o que algo é ali mudou. Mudou. Né? Esse é o pensamento, então, de Heráclito. E eu lembro mais uma vez, gente, ser, falando de ser, fala de uma realidade total, de mundo, de cosmos, de universo. Estou trazendo um exemplo prático para a gente poder entender o que é isso. Mas o ser que a gente quer dizer aqui é a própria realidade, a própria existência humana, é o próprio universo. Né? E agora o Parmênides, ele já é mais chato. E o Parmênides dizia assim, o ser, ele é único. O ser das coisas não muda. O ser das coisas sempre é o que é. Ou seja, essa mesa é madeira, é árvore. Não, mas espera aí, mas ela é árvore, agora é mesa. Não, mas a essência de árvore ainda existe nessa mesa. Por isso que o ser dela não é mutável. Não, mas o João Pedro de hoje não é mais o João Pedro de antes. Não, não. A realidade, a existência de João Pedro, a essência de João Pedro é a mesma. O que mudou foram suas características. Não foram suas características, mas o ser embutido, a existência, ela é única. Ela é única. E quando eu falo, né, então tem o ser para Parmênides. Ele vai dizer justamente isso, ó. O ser é. O ser é. E o não ser vou forçar a mente um pouco. Essa frase não acaba. Então, ó, o ser é. A essência de madeira, de árvore que está nessa mesa é, ainda é. O não ser, aliás, deixa eu acrescentar uma frase para ficar mais ou menos comigo. O ser é e o não ser não é. Ó, isso aqui é pincel. Então, o ser disso daqui é pincel. E qual que é o não ser desse pincel? O que ele não é? Madeira. Ele não é madeira. Ele não é mesmo, porque é pincel. Então, o não ser pincel é qualquer outra coisa. Por isso que o não ser não pode ser. Porque o não ser desse pincel é madeira. E madeira não pode ser pincel. Tá pegando o raciocínio? Mais chatinho esse, né? Mas fiquem com isso com vocês. Ó. O ser é e o não ser não é. E o não ser... E o não ser não pode ser. Então, o ser é, o não ser, né? Deixa eu diferenciar para vocês, né? Ó, então, o ser é, o não ser não é. E o não ser não pode ser. Isso tudo para falar que as coisas não mudam. Né? Não é fácil só falar assim, né? As coisas não mudam. Aí arruma uma frase dessa para... E a frase é um pouquinho mais longa, mas aqui está sucinto, para explicar o que ele quis dizer. Então, entenda, eu não poderia passar por esses filósofos pré-socráticos sem falar dessas coisas aqui, por causa que eles vão dar toda essa base para nós lá na frente. Né? A gente vai ver depois, quando o Santo Agostinho ele descobre
Já sabe aquela frase do Agostinho? Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Né? Ele está falando do amor dele por Jesus, porque ele se converteu muito tarde na vida. Né? Então, quando ele faz a filosofia dele, ele se converte e tudo, ele vai dizer justamente assim: eu procurei fora o que estava dentro de mim. Né? Eu procurei Deus fora, sendo que Deus estava dentro de mim. Ou seja, Deus faz parte do ser do homem. E aí, claro, a gente volta lá em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que isso já é teologia. Mas entende que a teologia de Santo Agostinho tem uma base lá atrás. Lá atrás. Então, ele sempre foi, você disse, por exemplo, Agostinho, ele se tornou cristão católico, ele não se tornou cristão católico mais tarde na vida, ele sempre foi o cara. Estamos faltando desabrochar. Ser não ser. Ele nunca não foi, ele sempre foi, ele só precisava saber que foi. Isso para Parmênides. Isso é o pensamento de Parmênides. A gente pode aplicar dessa maneira. Né? Mas assim, depois, é claro, vai ter algumas alterações, mas o raciocínio de Parmênides é esse. É isso. Né? E aí Sócrates vai dar para nós algo bem bacana, que a gente ainda vai ver hoje. Mas só entendendo essa diferença que eu quero explicar para vocês, tá? Porque agora a gente vai se tratar de realidades. Por isso que eu já perguntei para vocês fazerem essa atividade, o que é felicidade. Porque a felicidade é uma realidade do sentimento humano. Né? Então a gente vai sair um pouco agora dos naturais, a questão naturalista, porque os filósofos naturalistas já trabalham com isso. Existencial. Não é a palavra ideal, não, mas vocês entendem, né? Existencial. A própria existência de tudo. Heráclito. Como que é escrito? Heráclito. Pitágoras. Pitágoras, é um pensador, Heráclito também. Pessoal, qualquer coisa também. que grupo, ou me manda no privado, tá bom? E o pessoal da presencial vai comunicando com a gente. Nossa, eu vou de online só isso, né? Podemos avançar? Vamos dar? Ficou complicado para vocês? Não. Entendeu? Eu estou tentando ser mais... Demócrito também, famoso. Esse cara é tudo nego do... que nunca trabalhava, só ficava pensando a vida inteira. Vantuir Dolor. Esse aqui, como pesadelo. Isso é igualzinho ao pesadelo. No meu óculos não tem chegando. Tudo bem. Colegas, quem não tiver conversando com o professor, desliga o microfone. Obrigado. Legal. Tá. Eu estava me entendendo, gente. O problema não é foi você que está falando. Ótimo. Então, para realidade é diferente. A realidade muda, as coisas mudam. Para Parmênides, tudo é da mesma maneira. Amém ou não? Como diz o pessoal. Amém. Mas, tá vendo só isso aqui que eu expliquei para vocês? Está ótimo, tá? Tá ótimo. Vamos lá, então. Dando seguimento à nossa aula. Esses, então, são os chamados filósofos pré-socráticos. Né? A listinha está aí na apostila, né? A gente passou por eles. O que eu preciso que vocês saibam deles é só isso. Os naturalistas, qual que é a arqué para cada um? Dando isso claro para vocês, Tales, água, tá? Fulano é isso. Né? Pitágoras é número. Só isso, Pitágoras é número. Lembrando disso, está perfeito. Tá? E Heráclito e Parmênides, a gente precisa só lembrar dessas duas realidades do ser. Né? Heráclito, mobilismo, as coisas mudam. Né? E Parmênides, monismo, as coisas não mudam. Né? A realidade das coisas não muda. Com isso, então, por volta ali de 470, 465 a.C., esses pensadores começaram a crescer de uma maneira muito abundante. Né? Tipo assim, em todo lugar tinha alguém que estava questionando sobre a realidade. É claro que a base ali foram os naturalistas. Os naturalistas começaram a trazer esse questionamento da realidade, Heráclito e Parmênides sobre o ser das coisas. E os pequenos detalhes da vida humana começaram a ser questionados. Como,
o sistema político ideal para a cidade de Atenas, né, como eles estavam por ali. O que é a felicidade? O que é a virtude? O que significa uma pessoa justa? Né? O que é a verdade? Como seguir essa verdade? E a partir disso começou a surgir um grupo de filósofos, né, chamado de sofistas. Né? Surgiu esse grupinho. Sofistas. O líder dos sofistas é chamado de Protágoras. Quem que eram esses sofistas, gente? Olha para vocês verem. Os sofistas vão dar um trabalho gigantesco ali, né, na Grécia Antiga. Esses sofistas, então, eram esses grupos de sábios, tá? Grupos de pensadores. E eles saíam nos lugares pregando sobre a verdade. Pregando sobre a verdade. Só que qual que era o problema desses sofistas? Eles chegavam para Gustavo e diziam assim: olha, Gustavo, nós estamos aqui querendo dizer para você que não existe você igual o Luí, né, no mar. As coisas não são dessa maneira. Como que você acha que é? Nem, né? É real mesmo? É real mesmo? Mas você olha para a onda ali, você acha, o que forma a onda? Boa pergunta. O vento. Assim, na época, Um chute, só para a gente brincar aqui. O vento. Vamos supor, vou dar uma porque o vento que faz forma onda. Deixa eu dar um exemplo. Pessoas nadando. Né? Vamos supor. Porque esses sofistas, eles chegavam e faziam esses questionamentos. E a pessoa respondia: é a pessoa nadando. E eles falavam assim: você tem essa convicção contigo? Não, nós temos. Então, ótimo. Essa é a verdade. Tá entendendo? Isso que eu quero chegar para você. Esses sofistas, eles tinham essas ideias, só que pior, eles cobravam para isso, entendeu? Então, eles chegavam na cidade, nós vamos falar aqui agora no Coliseu sobre a realidade das coisas. E eles cobravam das pessoas, as pessoas iam, né, no auditório, igual vocês estão aqui hoje, pagavam para escutar aquilo e eles falavam: olha, veja, não existe uma verdade que pauta todas as coisas. O que existe, na verdade, são verdades, são sentimentos, né? E tudo depende de você. Nossa, que coach, né? Meu Deus, os primeiros coaches foram sofistas. Paulo Marçal, né? Tudo depende de vocês. Mas é claro que assim, você pode dizer a realidade conforme você quiser que ela seja, mas de maneira que isso não vai ferir o outro, né? Isso, pelo menos isso é interessante ver. Então era isso, né? Esse tal do Protágoras aqui é o chefe desses sofistas. O que nós precisamos saber deles é só isso. Porque aí sim, vai chegar um rapaz chamado Sócrates, né? Aí a gente entra no nosso próximo capítulo, na página 14. Porque esses caras, esses sofistas, especialmente com Protágoras, eles têm essas duas coisas aqui, retórica e oratória. Já ouviram falar dessas palavras? Tem também. Esses sofistas, eles tinham uma retórica, uma arte de argumentar muito boa. Eles tinham argumentos muito bons. E a maneira deles falarem, a oratória, era melhor ainda. Por isso que eles começaram... É claro que hoje a gente vê a verdade relativa, a gente não dá bola para isso. Né? Mas naquela época, não. Naquela época, tudo era novidade. Né? Então, eles eram mestres na retórica e na oratória. E isso, né, começou a dar um problema muito grande, porque tudo começou a ficar relativo. Tudo começou a ficar relativo.
né? Aí eu, por exemplo, né? Então o Corinthians, a partir de hoje, é o melhor time do Brasil. Mas por quê? Ah, porque tem a melhor torcida, porque tem mundial, né? Porque é meu time do coração e tal. E essa é a minha verdade. Mas aí a verdade para o Gustavo não é essa, né? A verdade para a Maria já não é essa. Então isso começou a ter divergência. Olha, parece a realidade de hoje, né? Você olha no TikTok ali, então você toma aquilo como verdade, não vê as fontes e vai espalhando isso. Nossa, você viu que o mundo vai acabar em 12 dias. Meu Deus, né? E aí tem muito disso também, né? As previsões. Nossa, você viu? O próximo Papa vai ser o João 23, vai ser o João Paulo III. Ele é o Papa do fim do mundo, né? É o Papa que vai trazer a paz, o anticristo. Nossa, meu Deus, aí você vai e toma aquilo como verdade, né? E o rapaz que aí sim vai começar a criticar isso daqui é Sócrates. Sócrates. Então foi aí que nasceu a fake news. Ótimo, foi aqui que nasceu a fake news. Foi aqui que nasceu as falsas notícias, né? E Sócrates, gente, né? O Sócrates ele é muito interessante. Eu estou com esse livro aqui, mas o que é o legal? Porque Sócrates, né, ele nasce ali por volta de 470 a.C., e ele não tem, né, ele não deixou nada escrito. Sócrates não deixou nada escrito. E quem escreveu o livro, né, sobre Sócrates, chamado Apologia de Sócrates, foi o discípulo mais fiel dele, foi Platão. Né? É o próximo filósofo que nós vamos estudar. Né? Então está aqui, né, um livrinho para você, tipo de curiosidade. Eu tive que ler quando estava na filosofia. Mas é um livro que é em diálogos. Né? É um livrinho que ele está totalmente em diálogos aqui. Né? É o Sócrates conversando com os sofistas, né? Argumentando com os sofistas, discutindo com os sofistas e trazendo aí sim as ideias verdadeiras. Eu não trouxe hoje, mas na próxima aula eu vou trazer para vocês o livro A República de Platão, é muito interessante. Porque eles começam a questionar como que deve ser as virtudes numa cidade ideal, um governo ideal. Né? Nossos últimos governos têm sido tão virtuosos, né? Bacana. E aí eles questionavam isso. Mas como que deve ser as virtudes? Quem deve governar? Que tipo de homem virtuoso deve governar? Interessante, eu vou trazer depois para vocês conferirem a passagem. Próximo livro, está no meu quarto, A República de Platão. Eles falam, olha, o homem perfeito é o homem virtuoso. É o homem que tem a virtude da justiça. É o homem justo. Este é o homem perfeito. E eles começam a questionar, não, mas se existisse alguém que fosse justo de fato, a sociedade não iria aguentá-lo. A sociedade não ia conseguir ficar próximo dele. Né? Aí Glauco, né, que é o personagem que discute com Sócrates ali, Sócrates fala assim, nossa, Glauco, mas então o que você acha? Porque se viesse alguém perfeitamente justo aqui, ele provavelmente teria que ser julgado. E aí Glauco, ele fala extremamente assim, está até grifado no livro, vou trazer para vocês da próxima aula. Ele diz assim, olha, se um homem perfeitamente justo viesse à Terra, ele seria maltratado, chicoteado, humilhado e, por fim, pelos homens seria crucificado. Nossa, tá arrepiado. Tipo, de uma região nada a ver, né? A Grécia. Né? Eu vou trazer o livro para vocês, vocês vão ler o livro, vocês vão arrepiar igual eu arrepiei na hora que eu li. Então, é uma reflexão filosófica. Eles já previam, de certa maneira, isso. Né? Se viesse alguém com a justiça, de fato, verdadeiramente justo, a sociedade não aguentaria conviver com uma pessoa dessa. Né? Platão, isso. É porque o Platão, ele coloca o livro dele em diálogo, sabe? Aí tem o Sócrates conversando com o Glauco, né? Mas ali é o pensamento de Platão. É o pensamento de Platão. Platão diz isso. Depois eu vou trazer para vocês o livro, tá grifadinho, vocês vão ler. Não é mentira, né? Mas é muito profundo isso, é muito profundo. Porque o Sócrates, ele vai justamente, né? Então, esses sofistas aqui. O Sócrates, ele vai começar justamente a tirar essa ideia de relatividade. Tirar essa ideia de que as coisas são relativas. Não existe coisa relativa. As coisas precisam ter uma ordem, a gente precisa encontrar, né? A gente precisa encontrar esse método.
Porque as coisas não podem ser assim jogadas de qualquer maneira. Precisa de um método, precisa de algo. E Sócrates utiliza de 2 métodos. A ironia e a maíltica. Só que essa ironia não é a ironia que a gente entende hoje não, viu, gente? Quando você fala assim, nossa, a comida ficou boa, você fala, nossa, ficou mesmo. Nossa, muito bom. Não é esse tipo de ironia não, tá? A gente vai ver. Vou demonstrar para vocês o que é esse método da ironia, né? Porque daí sim a gente vai entrar em algo extremamente importante que Sócrates vai descobrir sobre a existência do homem. Então, esses 2 métodos, o que constituía a ironia, né? Para que ela servia? O que é isso, ironia? Né? Esse é o método Socrates. Tá? Deixa eu anotar aqui para a gente. É um método, né, de Sócrates, método socrático. A ironia e a maíltica. É um método que ele começou a usar para combater os sofistas. A ironia consistia em não Sócrates primeiro dar uma resposta correta para as coisas. Porque para a pessoa estar aberta a receber uma resposta concreta da realidade, ela precisa também ter feito um exercício próprio da filosofia. Então, por exemplo, quando eu perguntei para vocês, o que é a felicidade? O que é a felicidade? Está lendo sua resposta, irmão? Um trechinho só? A felicidade, para mim, é a tomada do dia com paz. Coloquei que ser feliz não é estar alegre e estar. Porque a alegria e tristeza, para mim, não representa felicidade. É você estar bem com você mesmo e sentir essa tranquilidade com você. Porque momentos de alegria e de tristeza não significa que você vai ter felicidade. Todos nós passamos por esse mais ou menos. Está falando que felicidade é acordar em paz. Mas o que é paz? É estar bem comigo? Tá, mas o que é bem? Porque eu posso estar sofrendo muito com a minha família, estando doente, mas eu estou feliz, está percebendo que está bem. Então, mas o que é estar bem? Saber que... Mas o que é o bem? É a ausência de coisas ruins? Tá? Não é. Porque a gente passa por dificuldades. E as dificuldades, elas fazem parte da vida. Mas o que é a vida? Isso é a ironia do Sócrates, tá? Isso que é a ironia do Sócrates. Demonstrado na prática para vocês. Então, é instigar a gente a pensar, né? A não ficar soltando conceito, né, vago, da maneira que a gente quer. Né? Então, a felicidade para mim é viver as virtudes. Mas o que é virtude? O que significa a palavra virtude? É por isso que eu achei difícil, é antes demais. Está vendo? É uma coisa. São vários. Às vezes, um momento de mal, por exemplo, eu lá no Ótimo, ótimo. Mas a gente pode reduzir essa atitude. A gente vai entender isso. Uma parte no meu texto, é uma fala que eu gosto muito. Até daquele filme do Panda. Eu não hora que ele fala assim que o passado é história, o futuro é amanhã. O amanhã, o futuro é o amanhã, né? É estar por vir, e o presente é uma dádiva. Eu acho que a felicidade é uma dádiva. Uma dádiva. Ótimo. Mas o que é dádiva? Porque, por exemplo, o futuro. O futuro pode ser em qualquer momento. A gente pode nem sequer existir o presente. Para pensar nisso. A nossa conversa aqui já ficou para trás. O que eu já falei agora já ficou para trás. Cada momento parece que é um passado, mas cada momento já é o futuro que eu estou vivendo. Então não existe um presente. Entende que, olha, é isso que o Sócrates começa a fazer, a instigar, né? E isso dá pauta dá pano para manga, como se diz, né?
Mas é isso. E o que é maêutica? Maêutica, o nomezinho maêutica significa parir ideias, né? É justamente na hora que ele instiga, ele faz as perguntas, e a maêutica é as pessoas falando, olha, realmente Sócrates ele tem algo para acrescentar para nós, porque a gente está vivendo essa realidade que não está entendendo nada, né? Não está entendendo nada do que está sendo falado. Então, a ironia é isso, né? Fazer perguntas até a pessoa se contradizer, né? Porque a pessoa vai, uma hora ela não vai conseguir responder, uma hora ela trava. E aí sim nós combate os sofistas, né? Que uma hora ele vai travar, né? E a maêutica é justamente essa arte de trazer as ideias para si. Trazer as ideias para si. Porque daí Sócrates, ele vai inovar, ele inova a filosofia, porque ele começa a dar respostas para isso. Ele começa a dar respostas para o que a gente entende da realidade. Porque olha para vocês verem. O que é liberdade, por exemplo? Porque tem um filósofo que chama Schopenhauer. Ele fala assim, liberdade é poder fazer o que eu quero, ok? Certo? Liberdade é poder fazer o que eu quero. Mas se liberdade é eu poder fazer o que eu quero, eu preciso primeiro querer para depois ser livre. Então eu sou escravo do meu querer. Então eu não sou livre. Tá vendo? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu fico arrepiado sobre esse tempo. Parece, como assim? Eu tenho a nossa liberdade de fazer o que eu quero, mas eu preciso querer. Então, eu não sou livre para querer. Olha que loucura, né? Mas, enfim. É a filosofia. Porque o que o Sócrates traz de inovação, é claro que tem muita coisa, tá, gente? Mas a gente está indo, igual eu falei para vocês, no tchan da questão. Né? É isso. É sobre a virtude. A verdade se pauta na virtude. A liberdade se pauta na virtude. Então, tudo se pauta em uma virtude. E aí, Sócrates, ele não define muito bem as virtudes dessa maneira, é mais Platão, mas já começa com Sócrates. E a gente já conhece muito bem dessas virtudes que ele traz em 4 planos para nós. Que é a fortaleza. Sério, gente? Vai ter que encerrar por aqui? Meu Deus. Nossa, se não tiver intervalo. Não. Terminar só de começar fora outra vez. Tem uma aí que é própria do filósofo. Eu queria fazer um negócio com vocês para ver se tá bom. Olha, me dá mais 5 minutinhos, vai. Filosofia, lembra o que significa filosofia? Palavrinha de filosofia? Amor pela sabedoria. Amor pela sabedoria. Obrigado, minha amiga. Sabedoria. A gente já entrou isso aqui melhor na última aula, mas só quero acabar com uma reflexão com vocês. Porque a partir disso daqui, a gente vai ver, posso adiantar para vocês, a grande descoberta de Sócrates na página 16. O homem é a sua psique. O homem é a sua própria mente. Mas não mente igual o filósofo naturalista que nós vimos, de Arqué, não. A mente enquanto a realidade que pauta a existência do homem. Isso é muito interessante. Vocês já pararam para pensar que até o fim da sua vida, você é o seu maior companheiro. Você vai ter que se aturar até o final da sua vida do jeito que você é, com as suas angústias, com as suas tristezas, com a sua maneira de ser. Você tem que se aturar até o final da sua vida, porque você é
é o seu próprio cérebro, a sua própria mente. Em convívio com outros, mas dentro de si mesmo. Por isso que, aí Santo Agostinho diz, conheça-te a ti mesmo, aceita quem você é e supere quem você é. Para que a sua realidade, a partir disso, seja diferente. Meu Deus. Não é de mim mesmo, pô. E me suportar tem hora que é difícil. Leve essa reflexão com vocês. Né? O homem é a sua psique. Obrigado, meus irmãos. Até a nossa próxima aula. Sem atividades, por enquanto. Falou, pessoal de casa. Obrigado. Dúvidas? A gente está no WhatsApp, tá bom? Ok.